Polícia Civil prende integrantes de uma quadrilha que aplicava golpes do empréstimo consignado. Um dos criminosos foi preso em flagrante dentro de um cartório em São João de Meriti. A reportagem é do Homem-Bala, Jackson Silva. Vamos ver. O estelionatário apontado pela Polícia Civil é filmado em frente a um cartório conversando com duas mulheres, sendo uma delas uma policial disfarçada. Depois de alguns minutos, eles entram no estabelecimento e no local, Luiz Cláudio Vieira recebe a voz de prisão. O flagrante aconteceu nesta terça-feira em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Os agentes também estiveram na sede da empresa, que fica na capital, e prenderam outros integrantes da organização criminosa. A quadrilha montou uma empresa no centro do Rio e recrutou pessoas para ligar para funcionários públicos que estão com dívidas em bancos. Elas ofereciam ajuda para quitar o débito, mas, ao invés disso, a vítima contratava um outro empréstimo sem saber. A polícia chegou ao bando através de uma vítima que desconfiou do esquema. A quadrilha vai responder por organização criminosa, estelionato e crime contra as relações de consumo. A produção dessa reportagem foi da Jucimara Pontes. É interessante a gente dizer que esse tipo de quadrilha age assim. Liga para você, eles conseguem descobrir que você tem, por exemplo, um empréstimo em algum banco. Eles ligam para você e falam assim: ô, seu fulano de tal, você tem um empréstimo? Você quer quitar o seu empréstimo? É muito fácil. Eu tenho uma taxa baixinha aqui, o senhor vem aqui que a gente vai quitar o empréstimo. Aí a pessoa, sem saber, chega lá, assina uma montoeira de papel, pega esse empréstimo que eles dizem que vão quitar o anterior. Só que esse dinheiro, eles conseguem convencer a vítima a depositar o dinheiro na conta da organização criminosa. Eles pagam a primeira, segunda, terceira prestações, depois somem. E as duas dívidas ficam ali para a vítima. Por isso que eu vou agora ao vivo com o repórter Jackson Silva, que tem mais informações. Jackson Silva, ainda bem que essa organização criminosa, está sendo desbaratada pela polícia, porque o que eles vêm fazendo, infelizmente, não tem como. Vamos lá, Jackson, é com você. Olá, Caio. Boa tarde a todos. Uma equipe preparada para cometer o mal. Olha só o treinamento deles, Caio. Vou mostrar aqui, ó. É um treinamento de negociação maquiada. Mostra aqui, por favor, Jorge, por gentileza. Isso aqui o delegado apreendeu com eles. Olha, está escrito isso, ó. Treinamento de negociação maquiada. O script também deles está aqui, ó. Script para o Serasa. Eles representavam isso, dizendo que eram do Serasa. Vamos então falar com o delegado, que é o responsável pela prisão dessas pessoas envolvidas nesse esquema. Doutor, como é que eles praticavam isso exatamente? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Caio. Jackson, infelizmente tem pessoas que se preparam para o mal. Como você bem colocou aqui, o teor desse documento assusta as pessoas que não têm costume de conviver com esse tipo de pessoas. Então eles fizeram? Eles abriram uma empresa. Essas empresas geralmente são novas, com inscrição recente. Essa tinha menos de um ano que estava em funcionamento. Recrutam pessoas que estão necessitadas de emprego, sem experiência e que precisam do emprego. É o que eles relatam. E eles dão esse treinamento aqui, como você vê, que é totalmente criminoso. As pessoas precisam do emprego, se sujeitam a essas práticas e aí passam a trabalhar com um salário acima de R$1.000 e com a proposta de um percentual de acordo com a venda que eles fizerem. O que eles fazem? Os donos da empresa, que eram os sócios administradores, os dois, que eram um casal, eles adquirem, eles recebem, de alguma forma que a gente está investigando, uma relação de pessoas, servidores públicos. Nesse caso, essa empresa ela foi constituída tão somente para abordar servidores públicos municipais e que já tenham empréstimo consignado em andamento. Diante disso, eles têm o nome, o telefone, a margem consignável, o empréstimo e o valor da parcela. Eles ligam com essas propostas inicialmente para abordar os clientes, consumidores, dizendo que são do Serasa, dizendo que são do cadastro positivo e que a pessoa precisa comparecer àquele escritório para regularizar a sua situação. Em chegando lá, ele já vem com uma outra proposta e já vem com os dados cadastrais da pessoa já completo. E os que já dá uma credibilidade, eles apresentam um escritório bem localizado no centro do Rio de Janeiro, uma aparência muito bem aparentada, daquele escritório. E lá eles dizem o seguinte: olha, na verdade nós somos do Banco Itaú
temos uma proposta indispensável para a senhora e para o senhor, que é a sua prestação hoje está sei lá, no caso dessa vítima, em R$ 1.230, nós temos uma proposta com o mesmo número de prestações, sendo que no valor de R$ 930. A vítima fica ali na situação que estamos hoje, todo mundo com dificuldade financeira, principalmente na atualidade, ela aceita essa proposta e ali ela faz um contrato com aquela empresa para que esse contrato de empréstimo seja migrado para o Banco Itaú com uma nova parcela, na mesma quantidade de parcela, com novo valor. Sendo que depois eles marcam no cartório, lá eles ludibriam a vítima, pegam todos os documentos, pegam todos os dados, e eles pegam ali e dizem o seguinte: olha, nós estamos fazendo uma pequena simulação sobre a sua margem consignável que ainda resta. A pessoa, você vai receber no seu aplicativo do Banco Santander, que era o caso do Banco da Prefeitura, que é o servidor da Prefeitura, a senhora dá um aceite, mas isso não é nada, não. É só para a senhora uma simulação que a gente está fazendo. Caso futuramente a senhora queira fazer algum tipo de novo consignado. A pessoa recebe, dá o aceite, como eles orientado, e logo depois essa vítima chegou em casa, viu que entrou um crédito de R$ 20.500 na conta dela. Ela, desesperada, porque não era aquilo que ela foi ali para contratar, ligou de novo para o consultor, e o consultor acalmou-a novamente, dizendo o seguinte: não, fica tranquila, o banco errou, eu vou mandar um boleto para a senhora restituir isso, na forma de pagamento de boleto, e isso está tudo acertado. Amanhã nós vamos assinar em cartório, o cartório que a senhora tiver firme reconhecido, eu vou até a senhora, para a gente materializar aquele contrato anterior, que era o contrato da redução das parcelas. Mas, na verdade, as cláusulas que estavam incutidas nesse contrato eram as cláusulas de um novo empréstimo, que é o que eles queriam fazer realmente, enganando a vítima. Ou seja, a vítima, então, tinha 2 empréstimos, que ela já tinha antes, e mais um que eles fizeram. No final das contas, a vítima continuava com aquele primeiro empréstimo que ela já tinha, nas mesmas condições, e eles faziam um novo empréstimo. E o dinheiro era transferido para a empresa, não para o banco. Quando a vítima achava que estava transferindo para o banco, os valores recebidos indevidamente para o banco, na verdade, transferindo para a empresa, e ela continuava com os 2 empréstimos. Caia com você. Doutor Evaristo, boa tarde para o senhor, obrigado pela participação aqui no SBT Rio. Nesse momento a gente sabe também que essas empresas, o que eles fazem? Recrutam pessoas que infelizmente foram demitidas aí no período de pandemia, oferecendo até um salário justo, porque oferecem aí 1,5% em cima de cada venda que for feita. Automaticamente esses chefões não ficam dentro dessas empresas, colocam pessoas como gerentes, como supervisores, dão cargos altos. Nesse momento, claro que é muito inicial, mas vocês vão batalhar para chegar até os chefões, justamente aqueles que montam essas empresas para poder enganar a população. E outra coisa também, Evaristo, o que me chama a atenção é que esse crime aí de extorsão também tem uma pena muito pequena. O que pode ser feito também para deixar esse povo atrás das grades, gente? Caio, ontem, nas condições em que eu tinha, já foi possível constatar com muita clareza que tinha um crime contra a relação de consumo, que é a pena de 2 a 5 anos, tinha um crime de estelionato, que é a pena de 1 a 5 anos, e que tinha um crime de organização criminosa. Eles foram autuados, que a pena também é bem alta, se não me engano, é de 8 anos. Então, eles foram autuados por todos esses crimes, muito bem justificados, agora está com o judiciário para dar continuidade a esse processo. Agora, Caio, só esclarecendo, esta empresa, os sócios administradores, quer dizer, os donos da empresa, ontem eles deram azar. Eles estavam na saída da empresa e os 2 foram presos. Agora, doutor, é importante ressaltar para as pessoas que são vítimas. Qual o alerta o senhor deixaria para essas pessoas? Olha, Jackson, eu, como servidor público, já tenho recebido várias ligações nesse sentido, em que tem uma margem consignável, tem um juro aí muito baixo, e que tem uma série de coisas. Não aceitem se comunicar por telefone. Se você estiver precisando, o que eu entendo é o seguinte, que se você estiver precisando de dinheiro, de um empréstimo, vá até uma instituição confiável, você se desloca, não espere que alguém venha te abordar, porque quem vai te abordar é porque, geralmente, não é sempre, mas uma boa parte, pela experiência que nós temos aqui, elas estão com má intenção. E isto está sendo uma prática muito recorrente. Eu tenho outras investigações aqui, eu tenho uma grande investigação aqui em andamento, onde há uma organização criminosa também atuando da mesma forma. Esse nós conseguimos prender uma pessoa em flagrante dentro da agência bancária enquanto sacava o dinheiro
para fazer a transferência do dinheiro do cliente para a empresa. Esse nós pegamos uma só pessoa, e aí confirmo o que o Caio está falando, que a gente dificilmente consegue pegar os donos, mas essa investigação está em andamento, é uma investigação com várias pessoas, a gente vai andar com essa investigação, e fica o alerta para toda a sociedade, e principalmente os servidores públicos. Outros casos, que é o que mais acontece, são pensionistas e aposentados. São pessoas ainda mais vulneráveis, porque geralmente são pessoas de idade avançada. Então essas pessoas, eles mandam jovens, mandam meninos jovens, quer dizer, meninos, você muito falar, 20 anos, 22 anos de idade, seu primeiro emprego, e até muitas vezes impressiona as pessoas de idade pela educação, pela presteza que aqueles jovens têm, que vão à casa das pessoas. Então não aceitem essas pessoas ir na sua casa. Você que tem que ter a ajuda de um familiar e que desloque até uma instituição que tenha credibilidade, que seja reconhecida no mercado. E não aceite essas propostas vantajosas que venham até você. Está aí o recado, Caio Arques. Doutor Evaristo, eu peço o senhor para aguardar aí, que eu volto com o senhor ainda, porque eu vou trazer para cá, para esse debate, vou transformar isso num debate, vou conversar com o doutor Carlos Augusto. Carlos, é bem isso que o próprio doutor Evaristo Pontes falou. Eles montam esse esquema fraudulento numa forma de treinar esses jovens, essas pessoas que estavam desempregadas, a enganar a população. A gente percebeu aí que muitas dessas vítimas acabam sendo pessoas ali, às vezes, aposentados, né, que acham que pode pegar um empréstimo, vou comprar um remédio, vou comprar alguma coisa aqui e tudo mais, e são enganadas. Esse tipo de pena também ela pode se agravar ainda mais, porque muitas das vezes as vítimas são enganadas de uma forma horrenda como essa que eles estão fazendo para enganar a população? Claro, Caio, claro, na aplicação da pena o juiz leva em consideração tudo isso. Agora eu queria chamar a atenção para 2 detalhes aqui. Primeiro, você que está em casa, não acredite em vantagens de pessoas que você não conhece. Por que aquele cara, aquela mulher te dá uma vantagem, gente? Não acreditem em vantagens fáceis. Não, mas é porque ele é educado, ele está necessitado, ele conhece fulano. Para de acreditar em história. Porque o estelionatário só se dá bem porque ele mexe com a vontade da pessoa. Se você não sentir vontade de ter vantagem, de ter lucro, ou de naquela, você não vai cair. Outra coisa, Caio, segunda coisa, que não foi falado, eu vou tentar sempre falar de coisas que não foram faladas. Deve ter sido uma prisão muito difícil para o doutor Evaristo. Um abraço, doutor Evaristo. Por quê? Quando você chega num lugar desse, você não sabe se a pessoa que está... Se todos que estão trabalhando ali sabem o que estão fazendo. Então, você prenderia todos ou não? O cárcere, você levar alguém para o cárcere é uma responsabilidade muito grande, gente. O cara que entra numa cadeia, depois ele sai diferente. Mas você também, chega no lugar... Carlos, naquele momento, essas pessoas têm de ser conduzidas, sim, para a delegacia, para que elas possam passar informações ali, até de como funcionava esse esquema. Não, ó, eu estou trabalhando aqui tem um mês, eles me trouxeram para cá, eu estou só negociando o empréstimo que essa pessoa fez. Né? E eu já sei também que, como a gente falou, parabéns aí pessoal da 64DP, mas uma pessoa da minha família, por exemplo, caiu nesse golpe, a investigação está na 14ª DP. Esse meu familiar já foi lá prestar depoimento, que acabou sendo vítima também, ou seja, eles estão agindo em várias partes do Estado. Não, eu não estou falando isso não. Caio, por favor, a condução à delegacia é diferente da mantença em prisão. A lavratura da prisão, do auto, que mantém o cara preso. Todos têm que ser conduzidos, até porque eles são as principais testemunhas do fato, sem ser as vítimas. Então, assim, o que eu quero dizer é que, por exemplo, você chega no escritório de 10 pessoas, às vezes 2 não sabem que estão fazendo porque são novas, ou porque estão... Está entendendo o que eu quero dizer? Então, sim, é uma prisão que envolve você ouvir cada pessoa e depois unir tudo para saber quem permanece ou não no cárcere. Entendeu? É isso que eu quero dizer. É uma prisão difícil na hora, Caio. É isso que eu quis dizer. Entendeu? Agora é vagabundo. Gente, desconfia, gente. O cara se veste melhor, o estelionatário se veste melhor. Fala bonitinho. Entendeu? É que nem político ladrão. Vai te enganar porque vai falar o que você quer escutar. Então, assim, se veste bem. Olha só que ação bonita, ação controlada de infiltração, de filmagem. Olha que coisa bonita, ó. O cara não vai chegar no fórum, ele não vai dizer nem que ele não estava lá. Olha só, tá filmado. Isso dá um trabalho danado. Que prisão maneira, cara. Parabéns, Caio. Parabéns. Com certeza. O doutor Evaristo Pontes, essa sua prisão com certeza foi muito importante, porque ainda bem que a vítima procurou imediatamente a Polícia Civil. É nesse momento que vocês conseguem trabalhar também cirurgicamente para chegar, agir
e prender em flagrante esses criminosos. Sim, como o doutor Carlos Augusto acabou de falar, realmente não é fácil prender esses criminosos. Eles são muito espertos, eles são camaleões, né? Eles agem de acordo com o local e com o tempo. E eles fogem muito da investigação. E essa investigação de ontem foram conduzidos, além do que foi preso no cartório, foram conduzidos 5. Durante as investigações preliminares aqui da lavratura do auto de prisão em flagrante, eu liberei um dos funcionários. Ele era um administrativo, estava há muito pouco tempo na empresa, não participava de nenhum ato de abordagem de cliente, ele trabalhava no administrativo. Eu acredito até que ele soubesse o que a empresa, de forma fraudulenta, que a empresa trabalhava, mas ele não participava de nenhum ato. Por isso eu o liberei e a investigação continua. Então, outra coisa importante é o recado que tem que deixar para esses estelionatários que trabalham em organização criminosa, é que nós estamos atentos. Ontem mesmo, no despacho da decisão do auto de prisão em flagrante, eu já pedi ao juiz que bloqueasse todas as contas bancárias que nós conseguimos identificar ontem. É um trabalho árduo, mas eles vão perder o patrimônio, eles vão ter conta bloqueada, e se tiver patrimônio, nós vamos atrás. Ontem eu saí daqui 2h30 da manhã para fazer um flagrante bem feito, porque não é fácil prender o estelionatário. Mas nós estamos atentos, estamos aí à disposição e para proteger a sociedade. Doutor Evaristo Pontes, obrigado pela sua participação aqui. Parabéns para o senhor, para a sua equipe, e a vítima confie sempre na polícia, vai denunciar, que a resposta é essa. Ó. Prisão, a imagem na tela ali, o momento que eles chegaram lá na empresa, as pessoas conduzidas e os reais donos dessas empresas presos também por um crime como esse, tirando dinheiro de pessoas que a gente sabe que precise muito. Obrigado, doutor.